convidado do Persona em Foco de hoje é o ator Erson Capri, que é também diretor e produtor. Uma presença constante no teatro, no cinema e na televisão. A entrevista será conduzida por dois artistas intimamente ligados à trajetória do Erson. Um deles é o diretor teatral Roberto Lage. No começo dos anos 70, eu não sei exatamente o ano que eu sou péssimo para isso, mas eu dirigia o teatro universitário da Sede Sapiense, da Faculdade Sede Sapiense ligada à PUC, né? E tinha lá um grupo de teatro universitário que eu era o responsável por ele. E o Erson foi para lá, para esse grupo. Foi ali que ele começou com a gente. Foi aí que nós nos conhecemos. Além do Lage, temos também a presença da atriz Isadora Ferriti, que tem uma história de convivência com o nosso convidado. Olha, eu conheço o Erson desde os meus 4 anos de idade. Quando meu pai morreu, eu tinha 4 anos e ele já era namorado da minha mãe e se casaram no mesmo ano e ficaram 14 anos casados. Então até hoje eu chamo ele de pai, assim, porque ele foi um segundo pai, meu pai de criação. E profissionalmente ele foi um guia para mim, assim, desde as primeiras apostilas na Cal. Então toda a minha forma de trabalhar foi muito educada por ele. Isso é uma coisa que ele me ensinou sempre, é uma referência, um guia, um pai. Parece um pai Noel. Você não conhece. Erson Capri. Pronto, vamos começar. Isadora, por favor. Erson, Oi. queria começar falando do seu pai. Eu acho um bom começo. Meu pai. Já, seu Jair, eu queria saber o seguinte, você já falou em várias entrevistas que ele era do PCB e que ele foi preso. E eu queria saber quantos anos você tinha nessa época e como que isso influenciou no seu trabalho, na sua carreira, na sua cabeça, na sua vida, em tudo. Eu jamais poderia esperar que eu ia começar falando do meu pai aqui na TV Cultura. Mas obrigado, Isadora. Meu pai era realmente um filiado ao Partido Comunista Brasileiro no Paraná, ele era tesoureiro do Partido Comunista, ele era bancário do Banco do Brasil, ele tinha uma função interessantíssima. De vez em quando ele dava um jeito de pedir licença médica, ou pegava férias, ou pegava a licença-prêmio, que existia uma licença-prêmio no Banco do Brasil, cada, não sei, 5 anos, 3 meses de licença-prêmio. Ele pegava essas licenças e viajava para o interior do Paraná para fundar sindicatos. Ele sabia tudo de sindicato, ele era um sindicalista. E ao mesmo tempo, na turma, por exemplo, em Curitiba, onde eu morava, ele era o mentor da turma, ele era o professor da turma. Ele ensinava português, matemática e fazia uma coisa interessantíssima de vez em quando. Ele reunia uma patota os mais velhos, eu ficava ali só olhando, eu era mais novo, e fazia um estudo de filosofia. E teve também um outro momento que foi fantástico, que com a turma dos jovens, nós jovens, ele nos ensinou a fazer debates. Então, era um juiz, 3 jurados, os debatedores e a plateia. É um pouco isso aqui. E nós aprendemos a debater e a ser gentil num debate, a ser acolhedor com a opinião do outro, a ter opiniões diferentes. Eu tinha um carinho muito grande por ele e ele nos preveniu. Papai vai ser preso, talvez pegue 5 anos, talvez 10 anos, talvez pouco tempo, não se sabe como é que vai ser. Nas outras épocas já tinha ficado 3 meses, numa outra época tinha ficado 1 mês na solitária. Em 64, eu ia todos os dias, eu atravessava a cidade para ir no DOPS pedir autorização, aí ia para minha casa aqui, ia para o outro lado da cidade, no presídio do Alto de Baixo, para visitá-lo. E eu levava franguinho, eu levava pão, levava comidinha toda, levava cigarro. São histórias, né, que ficaram para sempre. Vamos pro teatro agora. Opa! Conta pra gente, em que momento o bichinho do teatro te mordeu? Quando que você começou a fazer teatro? Qual é a tua primeira experiência em teatro?
Eu tive um irmão muito generoso, jornalista do Estadão, Everton Tom Capri. Autor de teatro também, e fui até premiado em teatro. E ele um dia, a gente estudava no mesmo colégio, que era pertinho de casa, o Colégio Estadual do Paraná. Mas um dia meu irmão chegou em casa e falou assim, vamos lá, vem comigo, tá pintando uma peça de teatro lá. Vamos lá, eu falei, não vou, vamos lá, só assistir então, me ajuda, faz companhia para mim, ele tinha 3 anos a mais que eu. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí cheguei lá, fiquei assistindo, de repente faltou um cara para segurar a cruz. Aí o assistente falou, você... Eu? Não, eu não. Vai. Fui lá e comecei a segurar a cruz. Aí teve um que faltou, que ficou doente e não pôde fazer um papel, que era o dominicano, o padre dominicano, bonzinho, aquele único que era a favor da Joana d'Arc. A peça era o julgamento da Joana d'Arc. E aí eu comecei, tinha 32 falas, e meu irmão que me dirigiu, que eu falava feito né, sem nenhuma inflexão. Meu irmão me ajudou e é ali que eu comecei. Depois, em São Paulo, eu fui encontrar Roberto Lage, mas isso foi mais tarde. Bem mais tarde. Na próxima pergunta, mais precisamente, que é o seguinte, quando você veio para São Paulo, você veio para fazer teatro? Foi isso que te trouxe? Você já veio pensando nisso? Não, o teatro ficou. Lá eu fui em Curitiba, eu fiz muitas coisas, fiz teatro experimental, amador, colegial, trabalhinhos de teatro infantil que a gente lia e fazia uma historinha ali do ursinho, fiz Papai Noel. Mas a família dizia que não sustenta, teatro não sustenta, ser ator não sustenta. E a gente tem essa questão, né? Ainda mais nessa idade, se sustentar, se bastar. E aí eu fui fazer economia na USP. E entrei em economia na USP e entrei também em economia na PUC. E, por razões óbvias, escolhi a USP, não tinha dinheiro. Mas na USP, quando eu entrei, eu não tive acesso a teatro na USP. Fui perguntar, como é que era o nome dele? Bentinho? Não. Bidinho. Fui perguntar para uma pessoa que me disseram que fazia teatro lá e falou, vai no Tese. O Tese era o teatro da PUC. Teatro Sede Sapiense, que o Roberto Lage era o diretor. E o teatro tomando conta, e o Tese. Aí eu comecei a fazer teste. E o Roberto tinha uma coisa assim, que ele era muito querido por todos. Não só pelas meninas. A primeira peça que eu fiz, profissional, fiz teste, que eu entrei em cena foi com o João Acaiabe, chamava do Dr. Zotti. O Acaiabe estava. Antes eu fiz o Ricardo III, só que eu não entrei em cena. Porque eles iam fazer São Paulo, eu ainda estava no escritório trabalhando, eu trabalhava no escritório, e eu não podia viajar. Então eu tive que sair. E fiz 3 meses de ensaio com Antunes Filho, que foi uma experiência fantástica. O Antunes, o Antunes tem uma coisa que é fantástica, ele usa a dialética no teatro. E a dialética no teatro é fundamental. Porque a dialética ela mostra, primeiro, as contradições, a briga dos contraditórios, para você afunilar e chegar num ponto. A luta dos contrários. E ele obriga todos os seus, agora alunos, mas na época atores contratados, a estudarem a dialética através de um livro chamado Princípios Fundamentais de Filosofia, que foi feito para ensinar a dialética e o marxismo para operários franceses. Ele te mostra não só a dialética na vida, como principalmente na confecção de um personagem. Isso para mim ficou marcante para sempre, nunca mais esqueci, não só como ator, como também na vida de uma maneira geral. Uma das primeiras peças profissionais que você fez, que foi muito importante na época, um grande sucesso nos anos 70, foi Lição de Anatomia. E aí eu queria saber o seguinte, vocês ficavam nus na peça e... Como é que foi isso para você? Ficar nu no palco naquela época, como é? É esquisitíssimo, né? É muito estranho. Não sei se vocês já fizeram exercícios em que tem que ficar nu. Eu nunca tinha feito, no Tese não teve. Nunca. Não teve. Mas, bom, primeiro que teve um lance, a gente estava começando, eu estava começando, e a gente estava com tanta força de querer, né, entrar para o teatro profissional, essa verve, né, do jovem que está entrando na profissão, que a gente dava o sangue, a gente se rasgava, a gente se sangrava. Então ficar nu não foi tão, né? É complicado, mas não foi tanto porque a gente estava topando qualquer parada, a gente queria entrar na profissão.
Agora, o pior é que a partir da estreia a gente ficava 5 minutos nus, assim, na frente de vocês. E se mostrando. E se tocando, sem nenhuma sacanagem. Se tocando como o contato humano, né? A percepção do outro. Foi forte. Mas a coisa como um todo de você entrar na profissão através de um teste e conseguir passar no teste foi mais forte. Mais forte, perfeito. Erson, chegou o momento da gente te mostrar o primeiro depoimento que nós gravamos para você. É de alguém que também fez parte dessa montagem, lição de anatomia. Vamos ver quem é? Caramba. Erson, queridíssimo Erson. Que prazer e que honra estar podendo me dirigir a você aqui pelo Persona. Eles me pediram que eu falasse alguma coisa a respeito lá atrás da lição de anatomia que nós fizemos, né? E eu estava lembrando aqui que tantos atores fizeram a lição de anatomia, que foi uma peça que fez um sucesso estrondoso aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, né? Eu viajei com a peça também. E muitos atores, muitos companheiros nossos estavam iniciando a sua jornada artística, a sua jornada teatral, através dessa peça. Ela foi muito importante para muita gente. Para mim foi, e eu tenho certeza que para você também foi. Que era uma peça muito interessante do Carlos Matos, aquele argentino que nos dirigiu e tinha uma fisicalidade naquela peça, e a gente tratava de questões de valores assim fundamentais até os dias de hoje. E você, já naquele momento, um Adonis assim, né? Com essa beleza estrondosa que você tem, já o caminhão passando. Mas já mostrava todo o seu talento e toda a sua generosidade com a arte que nós escolhemos, é ou não é? Você é um espelho e pra gente que mexe com arte, pelo talento seu, mas principalmente nesse mundo que a gente vive, pelo ser humano que você é, pelo pai que você é, pelo afeto que você distribui, né? Não só através do seu trabalho, mas como pessoa. Sei lá, só desejo que você continue sendo envolvido pelas benesses do divino, da saúde, da alegria, da paz e do amor. É isso que eu desejo pra você, cara. Obrigado, Zeca, obrigado. O Zeca, eu tenho a impressão que fui eu que trouxe o Zeca para a TV Cultura. Você começou cedo também. Comecei na TV Tupi de São Paulo, fazendo o teste. Durante a lição de anatomia que o Zeca falou, eu fui fazer teste para fazer a Vila do Arco. E eu comecei ali, fiz um teste e fiz o Costa, tinha uma fala por semana. Pois não, senhora? Só. E os teleromances e telecontos aqui na TV Cultura? Isso foi uma Fala um maravilha. pouco disso. Olha, isso eu também tenho muita emoção, porque quando me chamaram para fazer essa entrevista, eu falei, nossa, correndo. Eu fiz várias séries de 20 capítulos, e todas muito boas, com direções fantásticas. Agora, tinha eu não sei se ainda tem, eu imagino que tenha, pelo que eu vi aqui, quando eu dei uma passeada por aqui, ainda tem. Aqui tem um astral diferente das outras televisões. Tem uma coisa de acolhimento, tem uma coisa de respeito, tem uma coisa de carinho, tem uma coisa de trabalhar com amor. Pelo menos foi o que eu senti durante os contos, os telecontos e as séries. Erson, uma atriz que trabalhou com você aqui, nesses telecontos, nesses teleromances da TV Cultura, nessa época, também mandou uma mensagem para você, olha só. Opa! Oi, Erson. Olha quanto tempo. Que bom ver você. Que trabalho maravilhoso que nós fizemos na TV Cultura. Aquelas minisséries fantásticas. A de Amaury Alvarez. Mas que séries lindas, né?
perdão pelo mal que eu ia te fazendo. Eu amo você, Maria. Eu amo você, Brian. Eu acho que deveria voltar. Eu adorei trabalhar com você. Você é muito bom colega, bom amigo. E a gente se gosta há muito tempo, né? Saudade. Beijo. Boa sorte. Beijo, Kate. Nós temos um intervalo agora, é bem rápido. A gente volta na sequência com o Persona em Foco de hoje. Ok, estamos de volta com o Persona em Foco de hoje. Nós estamos aqui com a Isadora Ferretti e o Roberto Lage conversando com Erson Capri. Bom, você tinha uma carreira muito bem sucedida em São Paulo. De teatro, de televisão, aqui, Tupi, essa coisa toda. O que te levou a ir embora para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro? Foi a Globo? Se não foi, como é que você chegou na Globo? Tá. Boa. Eu estava fazendo a peça Pegue Não Pague com o Gianfrancesco Guarnieri. E até teve um dia, vou até dar uma tergiversada aqui, teve um dia que eu tive uma emoção muito forte. Teve uma pessoa que foi assistir, foi no camarim lá atrás e deu parabéns para todo mundo. E deu parabéns para mim, em fio. Ei. No meio da temporada, lá na Coxia, mandaram eu atender o telefone, era a Globo. Vem pra cá amanhã que você começa a gravar amanhã a novela das 6. Eu falei, não, eu tenho teatro em São Paulo. Não, esquece o teatro, vem pra cá que você começa a gravar amanhã. Eu falei, não, eu tenho teatro, não posso abandonar o teatro. Como é que você sai? Larga, abandona uma peça, a peça morre, e aí todo mundo, como é que faz? Então, essa foi a primeira recusa. Foram 4 ou 5 recusas por questões de teatro. Aí um dia me chamaram, e eu não estava em teatro, aí eu fui para lá. E eu falei para eles, olha, eu só venho com a família, que eu sou, eu sou família. Né? E foi assim que eu fui para a Globo. Eu só fui para lá quando eu tinha condições de ir para morar, porque eu não queria fazer ponte aérea. Eu ficar segunda, terça, quarta, quinta e sexta no Rio gravando e voltar sábado e domingo para ficar família, mas para mim não dava. E foi assim, mas quem me levou foi o teatro. E a TV Cultura. Claro que teve também um pouquinho de TV Tupi e teve também a Bandeirantes. Na Bandeirantes eu fiz um trabalho que foi muito bonito, o trabalho como um todo foi muito bonito, e eu me saí muito bem também, que era Os Imigrantes. Certo. Que eu fazia o italiano. E embora eu seja Capri, eu não falava nada de italiano, tinha que aprendi tudo, aprendi aquele texto, mas eu trabalhei aquele texto, eu repetia exaustivamente o dia inteiro, no banheiro, no banho, andando, no táxi, o ônibus, ou dirigindo, para poder decorar o italiano. E ali eu aprendi que a gente só tem uma alternativa, que é saber muito bem o nosso texto. Por ser italiano e por eu ter medo de errar e medo de errar a língua, eu decorei muito mais que os outros papéis. E aí eu percebi que quanto mais você decorar, melhor você faz. Quanto mais você souber a história que está contando e as palavras que você está dizendo, melhor você vai fazer. Se a gente for contar entre novela e minisséries, deve dar mais ou menos uns quase 40 personagens. Um pouco mais. Mais de 40? São 35 novelas e umas 8, 12, entre 8 e 12 minisséries. Uau! Queria saber o seguinte, você costuma assistir os seus trabalhos na TV? Nunca. Nunca? Nunca. Eu me recuso. Meus filhos agora, vocês assistiam? Meus filhos agora assistem, eu me vejo, eu me acho uma porcaria. Me acho ruim, me acho feio, me acho gauche, me acho errado. Mas nós temos um clipe aqui com alguns trabalhos seus e você vai se ver agora. Tá bom, vamos lá. Você vai envelhecer com essa cena na cabeça, sabia? Uma cena que você imaginou. Não, ele foi empurrado. A polícia concluiu que foi um acidente. Não foi.
foi. Eu sei que não foi. Eu não tô afim de discutir esse assunto pela 1000ª vez. Meus pêsames. O que é, garota? Tá louca? Que é isso, menina? Solta o meu braço. Solta o meu braço, porque senão eu vou começar a gritar aqui dentro. Solta o meu braço, seu estúpido. O que você pensa? Que pode me tratar como se eu fosse uma porcaria qualquer? O Brasil é um país neutro. E a guerra está lá longe na Europa. Bom, eu não vim discutir esse assunto. No momento, a invasão e destruição do meu escritório me preocupa mais do que a da Polônia. Então eu estive também com o Samuel, com a Manjubinha e com os outros homens da aldeia. É só isso que você quer saber ou você quer um relatório mais completo? Ao casamento do nosso caríssimo Fernão, que, como todos devem saber, era do agrado de seu falecido pai. Meu casamento com a Yolanda era do agrado de todo mundo, Coronel Totó. Viva! E a menina Elisa, como é que vai? O senhor que sabe tudo deve estar mais atualizado do que eu. A menina está precisando ser interditada, Celina. Ela está descontrolada. Ela está num surto há algum tempo. Se ela for embora dessa casa, sabe Deus o que pode acontecer com ela. Confie em mim, uma vez. Não doeu muito. Erson, você é um ator com formação de teatro. Você é um homem de teatro, né? Mas faz muita televisão. Quais são as diferenças de interpretar e se preparar no teatro e interpretar e se preparar para um trabalho de televisão? Para gente que faz a coisa no dia a dia é bem diferente, O teatro tem o teatro é um pacote muito especial. Primeiro, você tem que contar uma história no teatro, ou na novela, ou na série. Tem que contar uma história. Mas no teatro, você estuda essa história a fundo. Você vai nas minúcias, se quiser. Porque se não quiser, fica na superficialidade. Fica superficial também, né? Depende do ator, depende do jeito da pessoa trabalhar. Mas você tem a chance, no teatro, de ir profundamente naquela história. E quando você vai profundamente na história, teus horizontes se ampliam. Né? É quando você estuda muito uma matéria, por exemplo, você sente que os horizontes se ampliam, a cabeça abre mais. E o teatro te dá essa chance. A televisão, não. A televisão você tem a superficialidade, primeiro, os temas são superficiais, apesar de algumas vezes tentarem colocar temas sociais ou histórias da Índia e tal, mas sempre se mantém numa superficialidade e é sempre raso. É raro não ser raso. E quando não é raso, a gente, né, dá pulos de alegria. E, ao mesmo tempo, é muito fugaz. Você tem pouco tempo para estudar, então você nunca vai sequer a 60% de si mesmo. É impossível. Paulo Autran falava isso, e é verdade. A televisão não se consegue nem 50% de si mesmo, porque não dá tempo. O teatro é muito gostoso, é muito forte, e tem uma coisa de relacionamento com os colegas, e tem uma coisa no teatro você sente muito facilmente o caráter do teu colega. Ali, no olhar, no contracenar, no jogar a fala e a fala vir. Você sente o caráter, você sente o nível de amor pela profissão, o nível de tentativa de relacionamento que a pessoa tem. Você tem uma coisa intuitiva em cima dos colegas que é muito bonito e muito gostoso. E na televisão é rapidinho. Você fez muito sucesso com uma peça chamada Triunfo Silencioso, que fala sobre a amizade de um nazista e um judeu. Queria que você falasse um pouco sobre essa peça e sobre a reação do público. Tá, essa peça vem de encontro com tudo aquilo que eu falei de teatro, né? Uma peça com conteúdo fantástico. Dois amicíssimos que moram em Nova York em 1934, 33, muito amigos mesmo. Um é padrinho do filho do outro e tal. Aí um deles é judeu. Os dois são alemães, mas um é judeu, o outro não é. Eu sou alemão, eu era alemão que não era judeu. E eu resolvo ir para a Alemanha. O meu personagem resolve ir para a Alemanha. E eles começam a trocar cartas. E pelas cartas, são só cartas, a peça são só cartas. Carta de um, carta do outro. Né? Um em Nova York, o outro em Berlim. Pelas cartas você vai vendo, com o meu personagem, vai se vendo que o nazismo está entrando. E que o meu personagem está entrando no nazismo.
E aí começa esse aqui a questionar, mas escuta aqui, que negócio é esse? Peraí, você também pensa isso? E vai num crescendo. É uma coisa maravilhosa, a peça é maravilhosa. Até que um dia aparece a irmã do meu amigo pedindo socorro, porque os nazistas estão querendo pegá-la. E ele fecha a porta. Ele fecha a porta para ela e não ajuda a filha do melhor amigo que um dia ele namorou. Então é uma coisa assim, uma tragédia. Muito forte, muito gostoso de fazer pelo conteúdo que ela imprime. E é aí que o teatro, que eu falei, que te deixa com a coluna de pé. Triunfo Silencioso você fazia com Edwin Luiz. Edwin Luiz. Mas você fez outros espetáculos também com ele. O Edwin Luiz é um parceirão. Nós temos o Edwin aqui. Tem o Edwin aí? Pessoal, eu estou me dirigindo ao Erson, mas eu me dirijo a todos vocês. O Erson talvez seja uma das melhores pessoas que eu conheço. Por isso que eu o escolhi como amigo, é claro. Não sou bobo nem nada. O Erson é um excelente amigo, um excelente pai, um esposo, um marido maravilhoso. A Suzana é muito sortuda em ter você, viu, Erson? Você é um companheiro incrível. Eu noto isso quando eu vou na sua casa, como você é gentil, delicado com as pessoas que te cercam. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e, sobretudo, de ter sido teu companheiro de palco tantas vezes e ter sido dirigido por você nessa peça que a gente fez tanto sucesso, né? Tantos prêmios que nós ganhamos com Eu Sou Minha Própria Mulher. Eu nunca vou me esquecer de você Com a Pulga Atrás da Orelha. Eu e o Erson nos tratamos de tio. Ele me chama de tio e eu chamo ele de tio. Para falar a verdade, nem sei como começou isso. Claro que foi numa viagem qualquer, com uma peça qualquer de teatro. Outro dia, ele me contou que ele queria falar comigo por telefone e ele foi procurar meu nome e não achava, porque ele estava procurando em tio Edwin. Claro que ele não achava. Beijaço, meu amigo, beijaço a todos que estão nos ouvindo aí. Te gosto pra caramba. O Edwin teve uma história comigo que foi de uma generosidade tão grande. Isso que a gente tem, eu falei de generosidade no teatro, né? Você pode ver a generosidade, você pode ver a não generosidade. O Edwin não me conhecia, na mesa de ensaio, ele falou assim, você tem cara boa para propaganda. Eu falei, traz umas fotos aí que eu te mando para um lugar aí. E ele me conduziu para fazer propaganda. E eu fiz uma propaganda, lamentavelmente, ele não tem culpa disso, claro, era de cigarro. Mas fez um sucesso estrondoso. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. E voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu dei. Ok, peço licença a vocês, a todos. Nós temos mais um intervalinho. Persona em Foco, volta já. Pronto, continuando o Persona em Foco. Hoje a atriz Isadora Ferriti e o diretor teatral Roberto Lage estão vasculhando a vida e a carreira de Erson Capri. Então, eu queria que você falasse um pouco da diferença, assim, o Erson ator e o Erson diretor. Entre cinema, teatro e TV, você faz as duas coisas. Em qual das duas funções você se sente mais confortável? Eu fiz uma peça com a Beatriz Segal, eu e Suzana dirigimos, mais ela do que eu, porque eu estava em cena. Mas como eu era o diretor também, eu trocava com a Beatriz. A Beatriz foi de uma generosidade enorme. Isso faz 4, 5 anos, 7 anos.
E uma hora eu falei algumas coisas, eu falava muitas coisas, eu dirigia junto com a Suzana, a gente tem uma harmonia ali na direção, e uma hora ela parou e falou assim, engraçado, você dirige como ator. Você é um ator dirigindo. E realmente, quer dizer, eu não sou, a minha formação não é de direção, minha formação é de ator. Então o que eu explico é talvez como eu faria, ou como eu acho, ou eu como ator deveria ser feito. Mas ao mesmo tempo, eu gosto do trabalho de ter que criar cenas, criar marcação, puxar o ator para aquilo que o autor quer, mais do que para aquilo que o ator quer. E eu tenho um compromisso com o texto muito forte como diretor. Eu acho que se a gente conseguir atingir o que o texto diz, é um ganho muito grande. Eu procuro na direção, quer dizer, fazer a base, buscar o que está escrito no texto, o que a história diz, o que a história quer dizer, qual é o conteúdo daquilo, aquela palavra que é uma palavra complicada, mas a gente usa muito, que é qual é a mensagem, né? O que nós estamos dizendo e por que nós estamos dizendo aquilo, como base para depois o ator voar. Mas eu sempre prefiro atuar. Como diretor, você fez também uma série para a GNT. Fiz. Né? Uma série... Dirigir uma série é... pauleira. É pauleira. Questões técnicas ficam mais complicadas, equipes grandes, né? Como é que é lidar com isso? É dificílimo, porque, na verdade, a minha experiência é de ver. Eu vejo uma câmera ali, outra mais em cima, então aqui eu tenho 2 planos, eu vejo, mas eu não conheço, né? Eu realmente não conheço. Então, teve para mim um delay ali. Mas, por outro lado, tem uma coisa gostosa, porque os técnicos que trabalham com uma grua, com um trilho, com uma câmera, eles são sempre pessoas focadas e que sabem das coisas, claro, né? O cara tem que saber mexer na câmera, senão ele não estaria ali, né? Então, ali nessa relação que eu consegui cobrir as minhas deficiências técnicas. Essa série do GNT foi Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. A segunda temporada. Quem será que mandou uma mensagem para você sobre esse trabalho? Não tenho ideia. Oi, gente. Tudo bom? Olha, o Erson, profissionalmente, ele me ensinou muito ao longo desses anos. Porque ele é um cara muito CDF, muito estudioso, muito dedicado ao trabalho que ele está fazendo. Então, assim, ele chega no set sabendo todo o texto, ele chega sabendo a história que ele está contando, e isso faz toda a diferença. Então, eu acho que o resultado do trabalho dele é uma parte de talento e a outra de suor e trabalho. É um cara dedicado. E isso é muito bonito de ver. E é claro que não dá para eu falar do Erson só profissionalmente, porque ele é meu cunhado há 23 anos, que ele é casado com a minha irmã, Suzana Garcia. E ele é um cara que foi muito importante para mim durante muitos momentos difíceis da minha vida. Então, assim, eu quando me separei do pai da minha filha, ele foi um pai para mim. Ele me deu muito apoio, ele continuou me dando apoio quase que diariamente, porque a gente mora no mesmo prédio. Então, quando o bicho tá pegando aqui, eu falo, Erson, até remédio no elevador ele manda pra mim. Então, ele me ajuda muito. E ele é o produtor da minha peça, Minha Vida em Marte. Eu tenho que agradecer a ele por ter mais uma vez acreditado em mim. Ele colocou dinheiro na minha peça, ele é o produtor da peça. E eu já falei pra ele uma vez, e eu quero repetir de novo. Se eu tivesse que pegar a minha bilheteria inteira para dar para ele, seria pouco por tudo que ele faz por mim. Em 1999, você foi chamado para fazer Jesus Cristo. Foi. E foi aí que você descobriu uma doença grave. Foi. Como é que foi isso? O Robinho de Nova Jerusalém e o Plínio me chamaram para fazer, é um evento fantástico que tem no interior de Pernambuco, que é a Nova Jerusalém. É um cercado muito grande, uma muralha enorme. Dentro dessa muralha tem 8 ou 10 palcos. Na frente de cada palco tem espaço para 8.000 pessoas. Então, começa a história de Cristo. Eles mostram primeiro o Sermão das Montanhas, então tem que ter as montanhas, passa o Cristo com todos os apóstolos, 8.000 pessoas. Quando acaba essa cena, apaga a luz e aí vão todos para o próximo palco. 8.000 pessoas vão para o próximo palco. Aí tem a segunda cena e assim vai.
São 8 ou 10 cenas, com 8 ou 10 palcos, em que as 8.000 pessoas se deslocam de um para outro. E primeiro eu fui chamado para fazer o Pilatos, que eu adorei fazer, era uma cena só. O Cristo não. Depois, no ano seguinte, em 2000, eu fiz o Cristo, e o Cristo tá de ponta a ponta, né? 2 horas e 40 de espetáculo, a pauleira. Mas um mês e meio antes de eu ir para fazer o espetáculo, eu descobri um câncer no pulmão. Eu tinha que fazer uma lipo para poder Cristo parecer magro. Cristo era muito magro, ele comia só mel e castanha, ele não tinha a barriguinha, pequena ainda, mas que eu tinha. Eu consultei um médico e falou, você não vai emagrecer 15, 20 quilos, que vai te fazer mal. Emagrece 5 e faz uma lipo. Eu falei, lipo? Nunca fiz nada, né? Eu vou fazer lipo, coisa esquisita. Até um pouco de preconceito meu. Eu falei, tá bom. Então fui fazer os exames, tal. Os exames deu um câncer no pulmão, que eu fui fumante. Já tinha parado. E era um câncer grande e tive que operar. Operei o câncer e 20 dias depois eu fui fazer Cristo. Era engraçado, porque o povo no interior do Nordeste não tem papas na língua. Eles falavam assim, quando eu apanhava, né? O Cristo apanha na cruz, carregar a cruz, tá coitadinho, ele tá operado. Ele tá apanhando, cuidado, não bate na cicatriz. Era uma coisa muito gostosa, na verdade, porque saiu, né? Enfim, eu fiz o Jesus. Até teve uma questão engraçada, que uma repórter da revista Amiga perguntou, então quer dizer que Jesus te salvou? Eu falei, não, Jesus não ia se importar comigo, tem tanta coisa para ele se importar, ele jamais iria se importar comigo. O que me salvou foi o personagem, o teatro. Uma curiosidade, um espetáculo ao ar livre para 8.000 pessoas que se deslocam de palco para palco. Como é que fica a história do texto? Vocês decoram? É microfonado? É um playback? Como é que funciona essa história? Só um diretor faria essa pergunta. Tem uma técnica. A gente vai 6 meses antes ou 4 meses antes, eu fui para Recife e num estúdio eu gravei tudo. E gravei lendo, porque ainda tinha 6 meses para fazer o espetáculo. A gravação como ele for, uma gravação mesmo, com cuidado, bem trabalhada e tal, repete quantas vezes forem necessárias. O problema é depois, na hora de fazer, você encaixar o teu lábio. E eu sou muito CDF, como disse a Mônica, eu queria fazer perfeito, então eu decorei o texto inteiro. Mesmo, decorei muito. E a minha sincronização ficava quase perfeita. Perfeito. Então, é mais uma técnica, né, que a gente aprende. E tem a diferença, você fez aqui a gravação e lá você vai fazer a interpretação. Você tem que trabalhar com isso. Bom, está na hora do nosso último intervalo do programa de hoje. A gente volta já com o Persona em Foco. Muito bem, o último bloco do programa Persona em Foco de hoje, nós estamos com a Isadora Ferriti e o Roberto Lage, entrevistando Erson Capri. Como é que é a comédia no cinema? Porque assim como no teatro, você no cinema fez várias comédias. O Escorpião Escarlate, Didi, o Cupido e Trapalhão, Minha Mãe é uma Peça 1 e 2, vários outros. Como é que é esse seu lado comediante? Eu me acho péssimo comediante. Eu já vi comédia que eu fiz que eu estava péssimo. Estava tudo errado. Me achei errado, várias. Errado mesmo. Mas você diz em teatro, cinema e TV ou você está falando de cinema? Cinema. Porque não, no teatro você é comédia eu adoro. Aí eu adoro. Mas aí eu tenho tempo de trabalhar. Entendi. Aí eu tenho tempo de deixar de ser gauche, de deixar de ser ridículo, né? Entendi. Eu posso fazer um trabalhinho e eu posso até me filmar e me ver. Aí eu posso me ver, aí eu faço a pesquisa para poder fazer melhor, porque eu tenho medo da comédia. Tenho muito medo da comédia. Fazer comédia é tão ou mais difícil do que fazer chorar e do que chorar em cena. Aquela máxima de que o bom ator é que chora em cena, eu acho que o bom ator é que consegue fazer rir em cena. Nós temos um vídeo agora com 2 depoimentos, 2 pessoas, 2 atores que trabalharam com você no cinema. Opa!
Foi muito divertido trabalhar com o Erson no Escorpião Escarlate, porque nós fazíamos uma parte de herói e o sidekick, que era eu, né? E a gente tinha muitas coreografias de lutas, feitas por um camarada que eu acho que era italiano, que fazia as coreografias daqueles filmes de Terence Hill e Bud Spencer, que era um cowboy italiano, comédia, muito divertido. E uma coisa engraçada também é que eu pedi para que a minha voz fosse dublada, porque como eu era o sidekick, o ajudante do herói, eu pedi para que dublassem a minha voz usando a voz do cara que dublava a voz do Robin, do Batman e Robin da TV. Será que estamos indo na direção certa, Anjo? Pelo detetor de som que instalei no carro daqueles miseráveis, parece que trouxeram Doris para esses lados. Eu só espero que esse negócio funcione. E a gente se divertiu muito nesse filme. Oi, gente. Bom, tô vindo aqui dar um beijo no Erson Capri. Dizer que o Erson é um cara super importante na minha vida, porque quando eu fui fazer o filme do Minha Mãe Uma Peça, eu pensei, gente, eu sou um homem fazendo mulher, eu preciso de um ator que humanize a minha personagem, que traga credibilidade pro meu projeto, pro meu filme. E esse cara foi o Erson Capri, que trouxe a luz dele pro meu filme, a credibilidade que ele tem, não só como artista, mas como homem, como ser humano. A Marcelina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. Fizer um eletro ali capaz da perda total. É sua filha, né? É minha filha, sim. É sua filha, sim. Eu fiz com o dedo, né, Carlos Alberto? Então, Erson, você é um cara muito especial na minha vida. Eu sou eternamente agradecido por ter essa parceria com você, tá bom? Te amo. Pra mim é uma honra contracenar com você e é uma honra ser seu amigo. Vamos voltar pro teatro? Opa, pode. Queria que você falasse sobre a diferença do teatro no Rio e em São Paulo. Porque no Rio você também fez vários espetáculos de sucesso. Anjos de Cara Suja, Júlio César, Abelardo e Heloísa e muitos outros. Queria que você falasse da diferença do público entre Rio e São Paulo. Claro. Ótima pergunta, Isadora. O Brasil tem vários tipos de público. O público de São Paulo, ele participa, ele é atento e ele é crítico. O público do Rio é mais uma coisa Rio, oba-oba. É mais uma coisa de uma leveza até exagerada, entendeu? E o Rio não está suportando mais peças que não sejam comédias. O Rio agora só se sustenta à base de comédia, quase, tem exceções, claro, graças a Deus. Mas o Rio precisa de comédia, eu não sei o que é, se é aquela crise enorme ou se é coisa de carioca mesmo, não consigo entender direito, mas tem uma diferença muito grande. Abelardo Heloísa, um companheiro seu que estava em São Paulo, estava indo para o Rio de Janeiro, mandou uma mensagem para você muito carinhosa, olha só. Erson, meu amigo, como falar de você sem me lembrar do começo de Abelardo e Heloísa, quando a gente mal se conhecia, mas você sabia da importância de ser parceiro do ator que estava contracenando e você estava em Curitiba de carro e resolveu passar em São Paulo só para me dar uma carona, colocar minhas malas dentro do seu carro e me levar para o Rio junto com você, onde foi a nossa montagem. Isso é inesquecível na minha vida. E fora isso, o grande ator, o cara com consciência de classe, o cara que sabe dividir uma cena, com poucos eu encontrei, que sabe ouvir o colega antes de falar, que como ninguém, como a gente falava, como dizia Oswaldo Loureiro, sabe dar uma inflexão para o colega. Tudo isso é você, Erson. Eu tenho muita honra, muito prazer de ter dividido a cena com você em Abelardo e Heloísa e espero ainda poder te encontrar nos palcos. Parabéns, cara. Parabéns por esse programa e pela tua carreira maravilhosa. Obrigado, Petrone.
Petrônio Gontijo, foi muito gostoso fazer Abelardo. Essa coisa que ele falou é uma das coisas mais bonitas que eu vejo em teatro, que é aquilo que eu falei no começo, você sentir a pessoa, sentir o colega, você ser generoso com o colega, você dar a bola redonda para ele poder chutar. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Tem um outro espetáculo teatral do qual você participou, que está há 15 anos já em cartaz, né? 3 Homens Baixos, certo? Certo. Fala um pouco desse espetáculo e ele é uma paródia em cima das 3 mulheres altas do Albim? Não, só o título. Só o título. É uma peça baiana e o produtor na época ligou para mim e perguntou se eu queria fazer. Eu falei, olha, eu não quero fazer essa peça. Eu não vejo ela como uma grande peça. Mas eu estou precisando muito de grana e ela vai dar grana. Então eu vou fazer. Agora depende do elenco. Aí ele deixou eu ajudá-lo a escolher o elenco. Certo. E nós escolhemos juntos 2 grandes atores, 2 colegas maravilhosos, que foram o Jonas Bloch e o Gracindo Júnior. E aí a gente começou a mexer na peça, claro, os 2 são mais velhos que eu e têm mais experiência que eu, e tem tem uma gama de possibilidades em teatro que eu também, embora não fosse tão mais novo que eles, aprendi muito com eles. Aí nós mexemos, ficou uma coisa muito engraçada e está até hoje, tem uns 15 anos em cartaz e foi muito gostoso de fazer, muito por causa desses 2 colegas maravilhosos que eu tive, o Jonas Bloch e o Gracindo Júnior. Jonas Bloch. Opa! Erson, grande Erson. Eu tenho grandes lembranças do Erson. Nós fizemos juntos uma peça chamada Os 3 Homens Baixos, eu, ele e Gracindo Júnior, e o Erson pegou o pior dos papéis, mas a dedicação dele, o prazer dele fazer teatro e de trabalhar o seu personagem é tão grande que ele encontrou soluções engraçadíssimas e muito verdadeiras, assim. Ele fazia o personagem com uma maneira muito digna, inteiro. E essa é uma característica bonita dele, que ele não se acomodou no papel de galã, esse galanzão que ele é. Ele sempre tem um trabalho de ator por trás de cada personagem. E não é à toa que ele faz uma carreira brilhante. E, além disso, ele tem mais uma grande qualidade. O Erson gosta da família. Como um bom descendente italiano, ele gosta de ser o paizão, de ter uma boa família e de ter essa vitalidade tão bonita que os italianos passam para a gente. Então, minha admiração, minha amizade, você está sempre no meu coração. São tantas emoções, meu Deus do céu. Socorro. Vamos conversar um pouco sobre A Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde. Você fazia o Capitão Von Trapp. Isso, é. E pela primeira vez cantava em cena. Como é que foi preparar isso? Você sempre foi afinadinho ou deu trabalho? Não. Fui afinadinho alguma vez na vida? Até parabéns para você em festa de aniversário, eu só faço o bocal. Porque eu tenho medo de desafinar. Na Noviça Rebelde foi um desafio enorme, porque eu realmente tenho muito medo de cantar. E a Noviça tinha um problema grave. A Noviça era repleto de gente que canta, de profissionais do canto. E não só profissionais, professores de canto. E não só professores, muitos pós-graduados e mestrados em canto. E eu fui entrar nesse rolo. Foi um desafio enorme e, ao mesmo tempo, por um outro lado, lá na minha infância, era um filme apaixonante, né? Claro. Era um filme apaixonante. O filme é lindo, é um ícone dos musicais, né? Talvez até o maior, embora seja meio caretinha e tal, mas ele é as músicas são belíssimas do Leonard Bernstein e eu assisti quando era garoto várias vezes, então tinha um misto de emoção, de desafio, de meu Deus do céu, o que vai acontecer. Agora, volta e meia, no final, quando eu cantava Edelweiss, a emoção vinha com tudo, era bonito. Quem será desse grande elenco da Noviça Rebelde que lhe mandou um depoimento também, hein? Opa!
Oi, Erson. Eu estou sabendo que você está sendo homenageado hoje. Eu não poderia deixar de estar presente. Afinal de contas, você é o meu Capitão Von Trapp e eu sou a sua noviça rebelde. O que dizer, né? Nós tivemos uma temporada tão linda no Rio de Janeiro. Você é um artista tão generoso. Você estava realmente tão... com uma vontade tão grande, né, de fazer esse personagem, de fazer, né, esse musical. E você realmente foi um belíssimo trabalho. Foi uma honra ter trabalhado contigo e ter feito esse casal tão icônico do teatro musical. Acho que nós conseguimos deixar uma marca muito importante no Rio de Janeiro, no Teatro Oi Casagrande, né, que foi a grande reinauguração do Teatro Oi Casagrande. Então, eu tenho lembranças maravilhosas e eu queria deixar um beijo e um abraço enormes e parabéns pela homenagem que você merece. Um beijo gigante. Mua! Chiara, obrigado. Essa é uma que canta, mas canta que... E eu tinha que fazer um dueto com ela. Foi complicado, foi bem complicado. Mas foi muito gostoso fazer, foi muito forte, foi muito marcante. E a ideia de fazer foi da minha mulher, Suzana. Ela falou, vai falar com os diretores e pede para fazer o Von Trapp. Eu nunca fiz isso na vida. Vai pedir para fazer. Eu fui pedir para fazer. E eles me deram o Von Trapp. Claro, Erson, que bom. Que bom que foi assim. Você tem 5 filhos. Com você 6. Comigo 6. A Luísa, ainda adolescente, já está fazendo teatro. Estava em cena agora. Desde os 6 anos. Desde os 6 anos. O Lucas já está começando também. Está fazendo curso. Pedro é diretor. É diretor e roteirista. Vai todo mundo? É a família toda? Ou tem alguém que não? Não, a Sofia tem 3 anos. Ainda é cedo. Mas já entrou em cena. Ih, pronto. Eu vi, linda. Você viu, né? O infantil que a gente fazia, ela entrava em cena e como ela era muito pequenininha, quando ela entrava, o público se desmanchava. Né? Imagina, vestido de fadinha e tudo. Então são todos. Agora, não sei, você sabe, mas uma coisa que eu sempre fiz questão de não fazer é forçar, empurrar. Né, conduzir a profissão dos meus filhos. Eu tenho certeza absoluta que os que foram, e todos foram por conta própria, por decisão própria. Aí depois que resolveram ir para a profissão, aí eu dou força, eu ajudo, não assim, conseguir papéis, isso eu não sei e não gosto de fazer, mas ajudo no sentido de como fazer um personagem, como se comportar, etc., no que eu puder, né? Erson, o último depoimento do programa, nós vamos lhe mostrar agora, é de... não vou nem dizer de quem é, vamos ver. Bom, o meu pai, ele tem sido, desde sempre, uma inspiração muito grande pessoal e profissional. Eu não sei nem se ele sabe disso. A gente se gosta muito, a gente tem muito carinho pro outro, mas a gente não fala tão abertamente essas coisas. Eu acho que talvez eu nunca tenha deixado isso tão claro para ele. O quanto ele é uma fonte de inspiração mesmo para mim, sabe? Profissionalmente, porque ele tem uma dedicação, um comprometimento com o que ele faz que é muito inspirador. Ele está sempre que ele pega um trabalho novo, ele se dedica como se fosse assim o trabalho mais importante da vida dele. E naquele momento, é o trabalho mais importante da vida dele. E isso é muito incrível, sabe? Mesmo quando de vez em quando é um trabalho que ele nem queria tanto, tá fazendo ali porque precisou fazer, mas ele tá se dedicando como se fosse a coisa que ele mais queria fazer na vida. É uma coisa que eu aprendi mesmo com ele, né? Não jamais fazer uma coisa pela metade, fazer sem dedicação. Ele sempre faz por inteiro, ele é muito íntegro nesse sentido de estar por inteiro nas coisas que ele faz. E eu acho que tem um lado disso que também contamina muito a forma dele estar no mundo pessoalmente, sabe? Ele tem uma gentileza, as pessoas chamam ele de príncipe, de cavalheiro. Muito normal ouvir as pessoas que trabalham com ele chamarem ele de príncipe, sabe? É bonito isso, né? Acho que é príncipe num lugar assim de gentileza, de tranquilidade, de elegância, sabe? É um homem muito elegante, meu pai. Eu admiro muito você, papai. Um beijão. Obrigado por tudo. Sem palavras. Obrigado, meu filhinho Pedro.
Erson, o programa está chegando ao fim. E antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês todos, da plateia também. Mas você, com os seus filhos, deve conversar muito sobre o que é a carreira artística, o que é, né, essa profissão. E eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão aqui, que gostariam de seguir também nessa carreira. O que você diria para eles, brevemente? Claro. É que, na verdade, eu já falei um pouco, né? Mas o estudo é fundamental. Nós só temos uma arma. Aliás, o Lima Duarte também falava isso. Nós só temos uma arma, é estudar. Saber o que nós vamos fazer. Mas saber tão bem quanto você sabe o Batatinha quando nasce, ou atirei o pau no gato. Porque você sabendo tão bem assim, você pode ir além. Você para de pensar no que vai dizer. Você pode começar a pensar em como vai dizer, porque o que você já pensou, repensou. Então, você pode ir além, você pode interpretar, você pode viajar, você pode até improvisar. E também, uma outra coisa que eu gosto de dizer é que, principalmente hoje em dia, com tanta crise, junto com esse estudo profundo, tem que ter leveza, tem que ter carinho, tem que ter amor por trás. Então, resumindo, muito estudo, leveza, carinho, amor e acolhimento. Tá? Obrigado. Eu também terminar. Eu fui nadador, eu fui atleta de natação. E como atleta, eu fiz mais de 150 provas. Eu fui até campeão paranaense. Eu cheguei a ter quase 100 medalhas. Eram 1/3 de primeiro, 1/3 de segundo e 1/3 de terceiro. Mas eu tive muitas outras colocações. E é uma coisa que o esporte te dá. Você aprende a ganhar e aprende a perder. Você tem que aprender a perder. Então, cada vez que você ganha um prêmio, eu acho que é muito saudável você pensar em todas as vezes que você não ganhou o prêmio. É uma realidade. Se você for ficar deprimido todas as vezes que não ganhou o prêmio, ou se você ficar se achando o rei da cocada preta cada vez que ganhou o prêmio, está tudo errado.